Bem-vindos ao canal Todos os Países do Mundo. Preparem-se para embarcar em uma viagem fascinante ao coração de uma das civilizações mais antigas e enigmáticas da história. Hoje, vamos explorar o Egito, uma terra de mistérios milenares, faraós poderosos e monumentos icônicos que desafiam o tempo. Desde as grandiosas pirâmides de Gizé até os secretos túmulos do Vale dos Reis, cada pedra conta uma história de uma era gloriosa. Imagine caminhar pelas ruas da vibrante Cairo, onde o moderno e o antigo se encontram em um espetáculo cultural único. Sentir o calor do deserto e a brisa do rio Nilo enquanto descobrimos templos majestosos e relíquias arqueológicas que há séculos fascinam exploradores e historiadores. Vamos desvendar juntos os segredos da escrita hieroglífica, mergulhar nas lendas dos deuses egípcios e entender como essa incrível civilização influenciou o mundo moderno. Apertem os cintos, ajustem o volume e venham conosco nesta aventura pelo Egito, um país onde o passado e o presente se entrelaçam em uma história rica e vibrante. Prontos para começar? Então vamos lá! Vamos começar entendendo a localização estratégica do Egito, situado na junção de dois continentes, África e Ásia, proporcionando-lhe uma posição geopolítica única e de grande importância histórica. O Egito se estende por uma vasta área de aproximadamente 1.010.408 km², incluindo a Península do Sinai, que conecta o país ao sudoeste da Ásia. Esta região é de grande relevância geográfica, pois serve como uma ponte terrestre entre os dois continentes. As fronteiras do Egito são definidas por diversos países e corpos d'água. Ao leste, o país faz fronteira com a faixa de Gaza e Israel, estendendo-se ao longo do Golfo de Aqaba, que é uma extensão do Mar Vermelho. A fronteira oeste é compartilhada com a Líbia, enquanto ao sul, o Egito é limitado pelo Sudão. Esta configuração geográfica proporciona ao Egito acesso estratégico a importantes rotas comerciais e de transporte. Ao norte, o Egito é banhado pelo Mar Mediterrâneo, proporcionando-lhe um extenso litoral que abrange cerca de 1.050 quilômetros de costa. Este litoral mediterrâneo é vital para o comércio marítimo, conectando o país às principais rotas comerciais da Europa e do Mediterrâneo Oriental. No litoral leste, o Egito possui uma significativa extensão ao longo do Mar Vermelho, que se estende por cerca de 1.900 quilômetros. Esta região abriga os importantes golfos de Suez e de Aqaba, facilitando o acesso ao Canal de Suez, uma das vias navegáveis mais cruciais do mundo para o comércio internacional, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, por extensão, ao Oceano Índico. A Península do Sinai, localizada entre os golfos de Suez e de Aqaba, é uma região montanhosa e desértica, rica em história e recursos minerais. Ela desempenha um papel estratégico e econômico vital, além de ser um ponto de interesse turístico significativo devido aos seus locais históricos e naturais. O Egito é o país mais populoso do mundo árabe, com uma população de aproximadamente 100 milhões de habitantes. Esta população está concentrada principalmente ao longo do Vale e Delta do Nilo, onde as condições agrícolas são mais favoráveis devido às inundações anuais do rio Nilo que enriquecem o solo. O Cairo, a capital, é a maior cidade do Egito e uma das maiores metrópoles da África, servindo como centro político, econômico e cultural do país. Em suma, a localização estratégica do Egito, sua vasta extensão territorial e as suas fronteiras diversas conferem-lhe uma posição de destaque no cenário geopolítico global, influenciando significativamente sua história, economia e desenvolvimento social. As regiões do Egito. O Egito é geograficamente dividido em 4 regiões distintas, cada uma com características únicas que refletem a diversidade natural e histórica do país. O Vale do Nilo. Esta região se estende desde a fronteira sul até o Mar Mediterrâneo, dividindo-se em 2 partes principais. Alto Egito, localizado ao sul, é caracterizado por um vale estreito que segue o curso do rio Nilo. Esta área é famosa por seus monumentos históricos, como os templos de Luxor e Karnak, que testemunham a rica civilização egípcia antiga. Baixo Egito, situado ao norte, abrange o delta fértil do Nilo, uma área de terras aluviais que se estende em direção ao mar. Este delta é crucial para a agricultura egípcia, sendo uma das áreas mais produtivas do país. 2. O deserto ocidental. Ocupando aproximadamente 2/3 do território egípcio, este deserto apresenta um relevo predominantemente plano, intercalado por extensas dunas de areia, como o Grande Mar de Areia.
A região também é conhecida por suas formações rochosas únicas e oásis isolados que serviram como importantes pontos de parada ao longo das rotas comerciais antigas. 3. O deserto oriental. Localizado a leste do Nilo, este deserto é caracterizado por um terreno mais acidentado em comparação ao deserto ocidental. É uma região rica em recursos naturais, incluindo depósitos de ouro, carvão e petróleo, que têm contribuído significativamente para a economia do Egito. 4. A Península do Sinai. Situada na fronteira nordeste do país, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, a Península do Sinai é uma área semidesértica e montanhosa. Esta região é de grande importância estratégica e religiosa, sendo associada aos eventos bíblicos e abrigando o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Além de seu significado espiritual, a Península do Sinai possui riquezas naturais, como depósitos de minerais e praias de águas cristalinas que atraem turistas de todo o mundo. Administrativamente, o Egito é dividido em 27 províncias, conhecidas como governadorias ou governantados, cujos governadores são nomeados diretamente pelo presidente do país. Cada uma dessas províncias contribui para a diversidade cultural, econômica e histórica que define o Egito moderno. Cairo, a majestosa capital do Egito. O Cairo, a imponente capital do Egito, é uma metrópole de significado histórico profundo e um centro cultural vibrante. Com uma população que ultrapassa os 20 milhões de habitantes na área metropolitana, é não apenas a maior cidade da África e do mundo árabe, mas também uma das cidades mais populosas do planeta. Situado às margens do rio Nilo, o Cairo possui uma história que remonta a milênios. Sua fundação data de aproximadamente 116 a.C., durante o período do Antigo Egito, quando os romanos reconstruíram uma fortaleza persa na região conhecida como Babilônia do Egito. Antes disso, o local era uma área crucial chamada Mênfis, que serviu como capital do Egito Antigo sob o domínio dos faraós. Ao longo dos séculos, o Cairo foi testemunha de inúmeras transformações e invasões. Desde os otomanos até Napoleão Bonaparte e os britânicos, cada época deixou sua marca na cidade e contribuiu para sua rica tapeçaria cultural e arquitetônica. Em 1922, o Egito ganhou sua independência, e o Cairo se tornou a capital oficial do país, centralizando a política, a cultura e a economia egípcia. A arquitetura do Cairo é uma mistura fascinante de estilos antigos e modernos. A cidade abriga mesquitas magníficas, como a Mesquita de Al-Azhar e a Mesquita de Ibn Tulun, que datam do período islâmico medieval, contrastando com arranha-céus contemporâneos e bairros movimentados. Culturalmente diverso, o Cairo é um centro de aprendizado e arte no mundo árabe. A famosa Biblioteca de Alexandria, uma das maiores do mundo antigo, foi revitalizada como a Biblioteca Alexandrina Moderna, simbolizando o renascimento intelectual da região. O turismo desempenha um papel vital na economia do Cairo, com milhões de visitantes atraídos anualmente por suas antiguidades fascinantes, como as pirâmides de Gizé e a Esfinge. Essas maravilhas do Antigo Egito não só testemunham a habilidade arquitetônica e o poder dos faraós, mas também atraem aqueles que buscam desvendar os mistérios do passado. Em termos religiosos, o Cairo é predominantemente muçulmano, com uma rica herança islâmica refletida em seus edifícios religiosos e práticas culturais. No entanto, a cidade também abriga uma comunidade cristã significativa, que coexiste em harmonia com a maioria muçulmana. Em suma, o Cairo não é apenas uma cidade, é um microcosmo de história, cultura e progresso no mundo árabe. Com suas maravilhas antigas, vida urbana dinâmica e calorosa hospitalidade, continua a cativar e inspirar visitantes de todo o mundo. Nos períodos pré-dinástico e dinástico, o Egito desfrutava de um clima menos árido do que o atual, com vastas áreas cobertas por savanas arborizadas e rebanhos de ungulados pastando livremente. A fauna e a flora eram abundantes, especialmente ao longo do rio Nilo, que sustentava grandes populações de aves aquáticas. Durante essa era, a caça era uma atividade predominante, e muitos animais foram domesticados pela primeira vez. Por volta de 5.500 a.C., as comunidades no Vale do Nilo começaram a se desenvolver em culturas mais complexas, marcadas pelo avanço da agricultura e da criação de animais. Estas culturas eram distintas pela sua cerâmica elaborada e pela produção de objetos pessoais como pentes, pulseiras e colares. A história do Egito tomou um rumo significativo com a invasão persa e subsequente conquista do país em 343 a.C.
A partir desse ponto, o Egito foi palco de várias tentativas de conquista por diferentes impérios e grupos. Alexandre, o Grande, foi um dos primeiros a conquistar o Egito em 305 a.C. Após um período de domínio persa que durou 11 anos, Ptolomeu e Sóter estabeleceu a dinastia ptolemaica, que governou o Egito por quase 3 séculos. Cleópatra VII, uma das líderes mais conhecidas da história, ascendeu ao trono em 51 a.C. e governou até a sua morte em 30 a.C., quando o Egito se tornou uma província romana. Durante o período romano, o Egito prosperou como uma importante província imperial, beneficiando-se do comércio e da agricultura intensiva. Em 640 d.C., o Egito foi conquistado pelos exércitos islâmicos, introduzindo uma nova era de governança muçulmana que testemunhou o florescimento da arte, ciência e comércio. O país passou por diferentes dinastias e governantes muçulmanos, contribuindo significativamente para a cultura islâmica global. O Egito caiu sob o controle do Império Otomano em 1517 e permaneceu assim até a invasão de Napoleão Bonaparte em 1798, que resultou em um breve período de domínio francês. Os britânicos estabeleceram seu controle sobre o Egito em 1882, transformando-o em um protetorado nominal do Império Britânico. Após décadas de luta pela independência, o Egito finalmente alcançou sua soberania em 1922 e se tornou uma república em 1953 após uma revolução que depôs a monarquia. Esta rica história do Egito é testemunha de sua resiliência e importância global ao longo dos milênios, marcando sua posição como um dos berços da civilização humana e um centro cultural e político vital no Oriente Médio e no norte da África. O Rio Nilo, a dádiva do Egito. O Rio Nilo, o maior do mundo em extensão territorial, desempenha um papel fundamental para sociedades que dependem dele. Ao atravessar 10 países africanos, o Nilo segue seu curso até desaguar no mar Mediterrâneo através da Foz no Egito, originando-se nos grandiosos lagos Vitória, em Uganda, e Tana, na Etiópia. Esta imponente via d'água foi essencial para o desenvolvimento da civilização egípcia ao longo dos milênios. O clima árido e seco do Egito impunha desafios significativos à ocupação humana, mas as cheias anuais do rio Nilo traziam consigo uma fertilização natural das terras ribeirinhas, permitindo a próspera agricultura e o florescimento da sociedade egípcia. Heródoto, considerado o pai da história, descreveu o Egito como uma dádiva do Nilo, reconhecendo a importância vital desse rio para o crescimento e a estabilidade dos egípcios. A agricultura ao longo das margens do Nilo era intensiva e bem organizada, com técnicas avançadas de irrigação que permitiam múltiplas colheitas por ano. Esta abundância agrícola não apenas sustentava a população local, mas também possibilitava o desenvolvimento de uma rica cultura, arte e arquitetura monumental, como as pirâmides e templos que até hoje fascinam o mundo. Assim, o rio Nilo não era apenas um curso d'água, mas sim o pilar central em torno do qual se ergueu uma das civilizações mais duradouras e influentes da história humana, deixando um legado impressionante de realizações para gerações futuras. O Canal de Suez. O Canal de Suez é uma das obras de engenharia mais significativas da história moderna, proporcionando uma ligação crucial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho desde sua inauguração em 1869. Localizado estrategicamente na encruzilhada entre Europa, Ásia e África, o canal substituiu os antigos canais egípcios que eram adequados apenas para embarcações menores. Esta via navegável artificial revolucionou o comércio marítimo ao encurtar a rota entre o Oceano Índico e o Mediterrâneo em cerca de 7.000 quilômetros, eliminando a necessidade de contornar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Diariamente, o Canal de Suez hospeda dezenas de embarcações de todos os tipos, bandeiras e tamanhos, proporcionando uma economia significativa de tempo e dinheiro para o comércio global. Navios de carga, petroleiros e até mesmo navios de cruzeiro aproveitam essa via rápida e eficiente para transportar mercadorias e passageiros entre os continentes. Além de seu impacto econômico, o canal desempenha um papel geopolítico crucial, permitindo que navios evitem rotas mais perigosas e demoradas, contribuindo para a estabilidade e segurança no comércio internacional. Desde sua construção, o Canal de Suez tem sido continuamente modernizado e expandido para atender às demandas crescentes do transporte marítimo global, reforçando sua posição como uma das vias navegáveis mais importantes e movimentadas do mundo. O mercado de Khan el-Khalili, uma joia cultural e comercial. Khan el-Khalili, o
O mercado mais prestigiado do Egito e do Oriente Médio tem uma história rica que remonta a 1382, quando o mameluco Jahar el-Khalili transformou ruínas de um antigo mausoléu da família real fatímida em um oásis para comerciantes locais descansarem. Localizado no coração do Cairo islâmico, este mercado está situado dentro de uma zona amuralhada que exala uma atmosfera medieval, destacando-se pela magnificência da arquitetura mameluca. Visitar o Cairo sem explorar Khan el-Khalili é considerado incompleto por muitos, pois este mercado não é apenas um local de compras, mas uma experiência cultural profunda que rivaliza em importância com as pirâmides de Gizé ou o Museu Egípcio. Ao passear por suas vielas labirínticas, os visitantes são transportados para um mundo onde o comércio e a tradição se fundem harmoniosamente. Khan el-Khalili não é apenas um centro de transações comerciais, mas também um ponto de encontro para apreciar a arte, música e culinária tradicionais egípcias. Artesãos habilidosos oferecem uma variedade de produtos, desde tecidos e joias exóticas até especiarias e produtos de couro, cada um carregando consigo séculos de habilidade e história cultural. Além de suas atrações comerciais, Khan el-Khalili desempenha um papel vital na preservação da identidade cultural do Egito. A atmosfera vibrante do mercado, iluminada por lanternas tradicionais à noite, convida os visitantes a mergulharem na alma da cidade e a interagirem com os habitantes locais, aprendendo sobre suas tradições e modos de vida. Este mercado icônico continua a ser um ponto focal para turistas e moradores locais, enriquecendo a experiência cultural do Cairo de maneira incomparável. A culinária egípcia, uma deliciosa jornada gastronômica. A culinária egípcia é uma celebração de sabores vibrantes e ingredientes únicos, destacando-se por pratos emblemáticos que refletem a rica história e diversidade cultural do país. Um dos pratos mais icônicos é o ful medames, um delicioso purê de fava servido com azeite, alho e limão, que é uma escolha popular para o café da manhã. Outro prato essencial é o koshari, uma mistura saborosa de lentilhas, arroz, macarrão e cebolas fritas, coberta com molho de tomate aromático. A fava também desempenha um papel crucial na cozinha egípcia, especialmente no falafel, bolinhos fritos crocantes servidos com tomates frescos, molho tahine e rúcula, que são uma delícia para qualquer paladar. Com influências que ecoam pela região do Mediterrâneo Oriental, a culinária egípcia apresenta uma variedade de pratos como vegetais recheados, como folhas de uva e especialidades grelhadas como shawarma, kebab e kofta, cada um com sua própria interpretação única de temperos e técnicas de preparo. Grãos como trigo e cevada são fundamentais na dieta, assim como hortaliças como cebola, alho e ervilhas, que adicionam profundidade aos pratos tradicionais. O pão árabe, conhecido como eis, é um acompanhamento essencial para muitas refeições, perfeito para mergulhar em molhos ou para complementar pratos principais. O suco de tâmara é uma bebida popular, refrescante e naturalmente doce, ideal para acompanhar uma refeição farta. Além disso, ingredientes como mel e romã são frequentemente utilizados para adoçar e aromatizar sobremesas e pratos principais, acrescentando um toque de indulgência à mesa egípcia. A cerveja tem uma longa tradição no Egito, com marcas como Stella e Sakkara sendo apreciadas tanto por locais quanto por visitantes. Em Alexandria, cidade costeira famosa, os frutos do mar fresco são uma iguaria local imperdível, refletindo a influência marítima na culinária egípcia. Em suma, a culinária egípcia não só satisfaz o apetite, mas também conta histórias de tradições antigas e influências culturais que se entrelaçam ao longo dos séculos, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível para todos os que a experimentam. A literatura egípcia antiga, um tesouro de sabedoria e imaginação. A literatura egípcia antiga é um dos legados mais preciosos da história mundial, abrangendo uma rica variedade de gêneros que refletem não apenas a cultura, mas também a espiritualidade e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Utilizando a escrita hieroglífica, uma forma de escrita pictográfica desenvolvida pelos egípcios, essas obras foram registradas em papiros, pedras e nas paredes de tumbas e templos, preservando sua relevância ao longo dos milênios. Entre os exemplos mais notáveis está o Livro dos Mortos, uma compilação de textos funerários que serviam como guia espiritual para o além-túmulo, detalhando rituais e encantamentos necessários para garantir a passagem segura e a vida eterna do falecido. Este texto não só oferece insights sobre as crenças religiosas dos egípcios, mas também revela sua profunda filosofia sobre a vida e a morte.
Os textos das pirâmides e os textos dos sarcófagos são outras importantes obras literárias que desempenharam um papel crucial nas práticas funerárias e na concepção do além-vida. Os primeiros foram inscritos nas paredes das câmaras funerárias das pirâmides reais, enquanto os segundos eram inscritos nos sarcófagos dos nobres e membros da elite, fornecendo orientações espirituais e mágicas para a jornada pós-morte. Além dos textos funerários, a literatura egípcia antiga inclui uma variedade de gêneros como contos, hinos e textos administrativos que capturam diferentes aspectos da vida cotidiana e das práticas religiosas. Por exemplo, a história de Sinui é uma narrativa emocionante que narra as aventuras de um egípcio que viaja para terras distantes, explorando temas de coragem, honra e identidade nacional. A sofisticação e a complexidade do pensamento egípcio são evidentes em todas essas obras literárias, que não só enriquecem nosso entendimento do passado, mas também oferecem um vislumbre das preocupações e aspirações de uma civilização que floresceu ao longo de milênios. A literatura egípcia antiga continua a inspirar e fascinar estudiosos e leitores contemporâneos, perpetuando seu impacto duradouro na cultura mundial. O obelisco inacabado de Assuã, uma maravilha incompleta da antiguidade. Localizada em uma pedreira de granito perto de Assuã, encontra-se uma das mais impressionantes relíquias da engenharia egípcia antiga, o obelisco inacabado. Encomendado durante o reinado da faraó Hatshepsut, por volta de 1500 a.C., este monumento colossal jamais foi concluído devido a uma rachadura fatal que surgiu na rocha durante o processo de extração. Se tivesse sido erguido, teria atingido aproximadamente 42 metros de altura e pesaria cerca de 1.200 toneladas, destacando-se como um dos maiores monólitos conhecidos da história. A visita a esta pedreira não apenas proporciona um vislumbre da magnitude física do obelisco, mas também revela insights fascinantes sobre as habilidades avançadas dos antigos egípcios em técnicas de construção e extração de pedra. As enormes dimensões do obelisco inacabado ilustram as ambiciosas conquistas arquitetônicas da época, enquanto a presença da rachadura oferece um testemunho vívido dos desafios enfrentados pelos construtores em sua busca pela perfeição. Além de seu significado histórico e arquitetônico, o obelisco inacabado de Assuã também lança luz sobre a cultura e as práticas religiosas dos egípcios antigos. Os obeliscos, símbolos de poder e divindade, eram frequentemente erguidos em templos e locais sagrados como oferendas aos deuses, refletindo a crença na continuidade do faraó após a morte. Em resumo, a visita a este local não só permite aos visitantes contemplar uma maravilha arquitetônica inacabada, mas também proporciona uma oportunidade única para explorar a engenhosidade e a determinação dos antigos egípcios em sua busca por grandiosidade e imortalidade. Museu da Luxor. O Museu de Luxor é uma instituição cultural de grande relevância localizada na cidade de Luxor, no sul do Egito. Inaugurado em 1975, este museu destaca-se por sua impressionante coleção de artefatos que narram a rica e fascinante história da antiga Tebas, a cidade que atualmente conhecemos como Luxor. Este museu proporciona uma verdadeira viagem no tempo, permitindo que os visitantes mergulhem na história de uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo. Entre as exposições, os visitantes podem admirar uma ampla gama de estátuas que representam faraós, deuses e figuras importantes da sociedade egípcia. Cada estátua é uma obra-prima de escultura que revela a habilidade e o talento dos artesãos da época. Além disso, o museu possui uma coleção extraordinária de joias que eram usadas pela nobreza e pela realeza, mostrando o requinte e a sofisticação dos antigos egípcios. A coleção de cerâmicas é igualmente impressionante, exibindo peças que datam de diversos períodos históricos, incluindo o faraônico, o greco-romano, o copta e o islâmico. Esses objetos oferecem um vislumbre do cotidiano e das práticas culturais das diferentes épocas que moldaram a história do Egito. O museu também abriga uma variedade de objetos de uso cotidiano, como ferramentas, utensílios domésticos e vestimentas, que ajudam a ilustrar a vida diária dos antigos habitantes de Tebas. Uma das seções mais destacadas do Museu de Luxor é dedicada aos tesouros encontrados na tumba de Tutancâmon, o famoso faraó menino. Esta seção apresenta uma coleção de objetos que foram enterrados com o jovem rei, incluindo móveis, armas e itens de valor pessoal, proporcionando uma visão íntima do mundo funerário egípcio e das crenças sobre a vida após a morte. O museu também possui uma coleção de relíquias do Templo de Karnak, um dos maiores complexos religiosos da antiguidade.
Essas relíquias incluem colunas, relevos e estatuetas que ajudam a contextualizar a importância religiosa e cultural do templo. Além das exibições permanentes, o Museu de Luxor realiza regularmente exposições temporárias que exploram diferentes aspectos da história e da cultura do Egito Antigo. Essas exposições temporárias são frequentemente acompanhadas de eventos culturais, como palestras, workshops e apresentações, que enriquecem ainda mais a experiência dos visitantes e aprofundam o conhecimento sobre a rica herança do Egito. A Ilha de Philae e o Templo de Ísis. A Ilha de Philae, localizada nas águas tranquilas do rio Nilo, perto da cidade de Assuã, é famosa por abrigar o majestoso Templo de Ísis, um dos últimos grandes templos construídos durante a era faraônica. Este templo sagrado foi um importante centro de culto dedicado à deusa Ísis, uma das divindades mais veneradas do panteão egípcio, e serviu como ponto de peregrinação espiritual por séculos. A história da Ilha de Philae é rica e complexa. Originalmente, o templo e outros monumentos associados estavam situados na Ilha de Philae. No entanto, com a construção da barragem de Assuã no início do século XX, a ilha e seus tesouros arqueológicos foram ameaçados de submersão permanente devido à elevação do nível das águas do Nilo. Para salvar este patrimônio inestimável, uma monumental operação de salvamento arqueológico foi realizada na década de 1960, sob os auspícios da Unesco. O templo foi cuidadosamente desmontado, bloco por bloco, e transferido para a ilha vizinha de Agilquia, onde foi meticulosamente reconstruído, preservando sua orientação original e integridade estrutural. O Templo de Ísis, em sua nova localização em Agilquia, continua a ser um dos destinos turísticos mais visitados do Egito, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm maravilhar-se com sua grandiosa arquitetura e absorver a atmosfera mística que envolve o local. Este templo é um exemplo sublime da arquitetura egípcia tardia, com suas colunas elegantes, relevos detalhados e inscrições hieroglíficas que narram mitos e rituais dedicados a Ísis. A estrutura principal do templo é composta por um pilono monumental, que serve de entrada para um vasto complexo de pátios, santuários e câmaras sagradas. O primeiro pilono leva a um grande pátio cercado por colunatas decoradas com cenas de oferendas e homenagens à deusa Ísis. O templo possui também uma sala hipostila, onde fileiras de colunas sustentam um teto decorado com estrelas e símbolos astronômicos representando o céu noturno. No coração do templo encontra-se o santuário dedicado a Ísis, onde os sacerdotes realizavam rituais e cerimônias em honra à deusa. Além do templo de Ísis, a ilha de Agilquia abriga outros edifícios significativos, como o templo de Ator, o quiosque de Trajano e o templo de Augusto. Cada um desses monumentos adiciona camadas de história e significado ao local, refletindo a evolução das práticas religiosas e a influência das culturas greco-romanas no Egito. A visita ao Templo de Ísis na ilha de Agilquia oferece uma experiência imersiva, transportando os visitantes para um tempo em que os rituais religiosos e as crenças espirituais desempenhavam um papel central na vida cotidiana dos antigos egípcios. A beleza serena do ambiente natural, combinada com a magnificência arquitetônica dos templos, cria uma atmosfera de reverência e admiração. Hoje, a Ilha de Philae e o Templo de Ísis permanecem como testemunhos duradouros da engenhosidade humana e da profunda espiritualidade que caracterizou a civilização egípcia. Este sítio arqueológico não apenas preserva a herança cultural do Egito, mas também continua a inspirar e educar visitantes de todo o mundo sobre a rica tapeçaria da história e da religião egípcia. O Deserto Branco. O Deserto Branco, localizado no deserto ocidental do Egito, é uma das paisagens mais extraordinárias e surreais que se pode encontrar no planeta. Este deserto deve seu nome às suas formações rochosas de giz, que criam um cenário etéreo e de outro mundo, fascinando visitantes com sua beleza incomparável e suas características únicas. As formações rochosas do Deserto Branco foram esculpidas ao longo de milênios pela ação constante dos ventos e das tempestades de areia. O resultado é uma coleção impressionante de estruturas naturais que assumem formas intrigantes e fantásticas. Essas formações lembram cogumelos gigantes, torres majestosas, animais e outras figuras peculiares que estimulam a imaginação dos visitantes. Algumas dessas formações possuem nomes específicos, como o cogumelo e a galinha, devido à sua semelhança com esses objetos.
O contraste visual entre a areia dourada e as rochas brancas é verdadeiramente impressionante, criando um espetáculo natural que se transforma ao longo do dia. No nascer e no pôr do sol, a luz suave do sol banha as rochas com uma tonalidade dourada, acentuando suas formas e criando sombras dramáticas que realçam ainda mais a paisagem. Durante a noite, sob o céu estrelado do deserto, as rochas parecem brilhar com uma luminosidade fantasmagórica, oferecendo uma experiência mágica e inesquecível. O deserto branco é um destino popular para safaris de jipe e acampamentos, atraindo aventureiros e entusiastas da natureza de todas as partes do mundo. As excursões geralmente partem do oásis de Bahariya, levando os visitantes por um percurso emocionante através das dunas de areia e das formações rochosas. Acampar no deserto branco é uma experiência única, onde se pode desfrutar da tranquilidade absoluta, longe da agitação das áreas urbanas, e contemplar a vastidão do deserto sob um céu estrelado. Além de sua beleza natural, o deserto branco possui uma riqueza geológica significativa. As formações de giz são remanescentes de um antigo mar que cobria a região há milhões de anos. Fósseis marinhos, como conchas e corais, podem ser encontrados incrustados nas rochas, proporcionando um vislumbre da história geológica da área. Essa conexão com o passado distante acrescenta uma camada adicional de fascínio ao deserto, tornando um local de interesse tanto para geólogos quanto para turistas. Os visitantes do Deserto Branco também podem explorar áreas próximas que oferecem atrações complementares. O Deserto Negro, com suas colinas vulcânicas cobertas de rochas escuras, e o oásis de Farafra, com suas fontes termais naturais, são destinos frequentemente incluídos nos itinerários de viagem. Esses locais oferecem um contraste interessante com as paisagens brancas do deserto e enriquecem a experiência geral da exploração. O Deserto Branco, com sua beleza sobrenatural e paisagens deslumbrantes, continua a encantar e inspirar todos que têm a sorte de visitá-lo. É um testemunho da incrível diversidade e da majestade natural do Egito, um país que abriga algumas das maravilhas mais notáveis do mundo. Explorá-lo é uma jornada de descoberta e admiração, uma oportunidade de se conectar com a natureza em um ambiente verdadeiramente único e inesquecível. O Templo de Kom-Ombo. O Templo de Kom-Ombo, majestuosamente situado nas margens do rio Nilo, ao norte de Assuã, é um dos templos mais singulares e intrigantes do Egito Antigo. Erguido durante a Era Ptolemaica, aproximadamente no século II a.C., este templo destaca-se por sua notável simetria, uma característica rara na arquitetura egípcia. A estrutura é projetada com uma dualidade perfeita, apresentando duas entradas idênticas, duas salas hipostilas e dois santuários, refletindo sua dedicação a dois deuses, Sobek, o deus crocodilo, e Horus, o deus falcão. A dupla dedicação do templo a Sobek e Horus é simbolicamente significativa, representando a coexistência de forças opostas, o poder destrutivo e o poder protetor. Sobek, associado ao Nilo e à fertilidade, era temido e reverenciado por seu poder sobre as águas e os crocodilos, enquanto Horus, o deus falcão, simbolizava o céu, a proteção e a realeza. Essa dicotomia é refletida nas esculturas e relevos que adornam as paredes do templo, oferecendo um rico panorama das crenças e práticas religiosas da época. Os relevos meticulosamente esculpidos nas paredes do Templo de Kom-Ombo são de uma beleza impressionante e de grande valor histórico. Eles retratam cenas detalhadas de oferendas, rituais religiosos e festivais, proporcionando um vislumbre vívido da vida religiosa no Egito Antigo. Entre essas representações, destacam-se as imagens de Sobek e Horus recebendo oferendas de faraós e sacerdotes, cada uma capturando a essência da devoção e da reverência que essas divindades inspiravam. Um dos aspectos mais fascinantes do Templo de Kom-Ombo é a presença de textos médicos antigos esculpidos em suas paredes. Esses textos oferecem insights valiosos sobre as práticas médicas e os conhecimentos de saúde da época. Eles incluem representações de instrumentos cirúrgicos, listas de doenças e tratamentos, e descrevem procedimentos médicos que demonstram o avançado entendimento da medicina pelos antigos egípcios. Esta coleção de relevos médicos é considerada uma das mais completas do mundo antigo, destacando a importância da saúde e da medicina na sociedade egípcia. O templo também abriga um pequeno museu, o Museu do Crocodilo, que exibe múmias de crocodilos encontradas nas proximidades.
Essas múmias são testemunhos da veneração ao deus Sobek e proporcionam uma conexão tangível com os rituais e práticas religiosas associadas a este deus. O museu complementa a visita ao templo, oferecendo uma compreensão mais profunda das práticas culturais e religiosas relacionadas ao culto de Sobek. Além de sua arquitetura e relevos, o Templo de Kom-Ombo é notável por sua localização pitoresca às margens do Nilo. A vista panorâmica do rio, combinada com a majestade do templo, cria uma atmosfera de serenidade e reverência que encanta os visitantes. O templo é especialmente deslumbrante ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz do sol projeta sombra suave sobre suas colunas e relevos, acentuando os detalhes intricados da arquitetura. O Templo de Kom-Ombo não é apenas um monumento histórico, mas também um testemunho duradouro da riqueza cultural e espiritual do Egito Antigo. Ele oferece uma visão fascinante da religião, da medicina e da vida cotidiana dos egípcios antigos, sendo um destino imperdível para aqueles que desejam explorar a profundidade e a complexidade desta civilização milenar. A visita a Kom-Ombo é uma jornada através do tempo, proporcionando uma conexão íntima com o passado glorioso do Egito e suas tradições duradouras. A Mesquita de Muhammad Ali. A Mesquita de Muhammad Ali, também conhecida como Mesquita de Alabastro, é uma das joias arquitetônicas mais icônicas do Cairo e uma das principais atrações turísticas da cidade. Situada majestuosamente na cidadela de Saladino, esta mesquita foi construída entre 1830 e 1848 pelo governante otomano Muhammad Ali Pasha, em memória de seu filho amado, Tuzun Pasha, que faleceu prematuramente. Esta grandiosa estrutura não é apenas um local de culto, mas também um símbolo do poder e da ambição de Muhammad Ali Pasha, um dos líderes mais influentes da história moderna do Egito. A Mesquita de Muhammad Ali é um exemplo impressionante da arquitetura otomana, que se destaca por suas linhas elegantes e sua imponência. A mesquita foi projetada pelo arquiteto Yosif Bolsana, que veio de Istambul especialmente para este projeto. Inspirada na famosa Mesquita Azul de Istambul, a Mesquita de Muhammad Ali possui uma grande cúpula central que se eleva majestosa sobre a estrutura principal, flanqueada por duas cúpulas menores em cada lado e uma série de cúpulas menores que adornam o perímetro. Os minaretes altos e esbeltos, que atingem quase 82 metros de altura, são uma característica marcante da mesquita, destacando-se no horizonte do Cairo e visíveis de várias partes da cidade. Estes minaretes não são apenas elementos decorativos, mas também servem para a chamada oração, um aspecto vital na vida religiosa islâmica. O interior da mesquita é igualmente deslumbrante, com uma decoração rica e detalhada que reflete a habilidade artesanal e o luxo da época. As paredes interiores e os pilares são revestidos de alabastro, uma pedra fina e translúcida que confere um brilho suave e quente ao ambiente. O mármore utilizado é predominantemente de cor creme, complementado por detalhes dourados e candelabros magníficos que pendem do teto alto, criando um ambiente de reverência e beleza. No centro da mesquita, sob a grande cúpula, encontra-se o mihrab, uma semicúpula que indica a direção de Meca, essencial para as orações. O mimbar, ou púlpito, de onde o imã conduz as orações, é uma peça trabalhada com intricados detalhes em madeira e marfim. Os vitrais coloridos permitem que a luz do sol inunde o interior, criando um jogo de luzes e sombras que acentua a espiritualidade do espaço. A localização da mesquita de Muhammad Ali na cidadela de Saladino não é apenas estratégica, mas também histórica. A cidadela, construída pelo famoso líder islâmico Saladino no século XII, serviu como sede do governo egípcio e residência dos governantes durante séculos. A construção da mesquita dentro desta fortaleza histórica sublinha a intenção de Muhammad Ali Pasha de afirmar sua autoridade e legado. Além de seu valor espiritual e arquitetônico, a mesquita de Muhammad Ali oferece aos visitantes uma vista panorâmica espetacular do Cairo. Da esplanada da mesquita, é possível contemplar toda a extensão da cidade, desde os bairros históricos até as modernas expansões urbanas e até mesmo os distantes desertos que circundam a metrópole. Esta vista é particularmente impressionante ao amanhecer e ao entardecer, quando a cidade é banhada por uma luz dourada que realça suas muitas faces. Para os turistas e locais, a mesquita de Muhammad Ali é um ponto de visita obrigatório. Ela não apenas oferece uma rica experiência cultural e histórica, mas também proporciona um momento de reflexão e admiração diante da beleza e da grandiosidade da arquitetura islâmica.
Este monumento é um testemunho duradouro do legado de Muhammad Ali Pasha e da história multifacetada do Egito, atraindo milhares de visitantes todos os anos que vêm para apreciar sua magnificência e espiritualidade. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, fundada no início do século III a.C., foi uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo, servindo como um farol de conhecimento e cultura. Localizada na próspera cidade portuária de Alexandria, que foi um dos principais centros comerciais e intelectuais da época, a biblioteca desempenhou um papel crucial no avanço do saber humano. Era um centro de aprendizado que atraía estudiosos, filósofos e cientistas de todas as partes do mundo mediterrâneo, abrigando centenas de milhares de pergaminhos e manuscritos que cobriam uma vasta gama de assuntos, desde ciência e matemática até literatura e filosofia. A criação da Biblioteca de Alexandria é atribuída a Ptolomeu e Soter, um dos generais de Alexandre, o Grande, que estabeleceu a dinastia ptolomaica no Egito. Seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, continuou a expandir a biblioteca, com a intenção de reunir todo o conhecimento do mundo em um só lugar. A biblioteca fazia parte do Museu de Alexandria, uma instituição dedicada às musas, às deusas das artes e ciências na mitologia grega. Este complexo não era apenas um depósito de livros, mas também um espaço vibrante onde os maiores pensadores da época podiam realizar pesquisas, debater ideias e fazer descobertas inovadoras. Infelizmente, a Biblioteca de Alexandria sofreu uma série de destruições ao longo dos séculos, cada uma resultando em perdas incalculáveis para o acervo de conhecimento acumulado. Embora os detalhes exatos das destruições permaneçam obscuros, acredita-se que incêndios, saques e desastres naturais contribuíram para sua decadência. Entre os eventos mais notáveis está a destruição parcial por Júlio César em 48 a.C. durante a Guerra Civil em Alexandria e o possível dano adicional sob o domínio de outros governantes subsequentes. Apesar da perda trágica da biblioteca original, seu espírito e legado perduraram. Em 2002, a Biblioteca de Alexandria foi reimaginada e reaberta como a Biblioteca Alexandrina, um moderno centro cultural e de pesquisa que homenageia a antiga biblioteca e aspira a ser um novo farol de conhecimento no século XXI. A nova biblioteca é um marco arquitetônico impressionante, concebido pelo arquiteto norueguês Seta, que simboliza a fusão do passado glorioso com o futuro promissor. Sua estrutura circular, inclinada em direção ao mar, evoca a imagem de um disco solar que emerge das águas, simbolizando a iluminação do conhecimento. A Biblioteca Alexandrina abriga milhões de livros e uma ampla gama de recursos digitais, tornando-se uma das maiores e mais avançadas bibliotecas do mundo moderno. Além de suas vastas coleções de livros e manuscritos, a biblioteca também possui várias instalações culturais e educacionais. Entre elas estão museus, como o Museu de Manuscritos e o Museu de Antiguidades, que exibem relíquias e documentos históricos valiosos. Há também várias galerias de arte que apresentam exposições rotativas de artistas contemporâneos e clássicos, promovendo um diálogo contínuo entre diferentes formas de expressão artística. O planetário da biblioteca é outra atração significativa, oferecendo programas educativos e espetáculos astronômicos que inspiram o público a explorar os mistérios do universo. O centro de conferências dentro do complexo da biblioteca é um espaço dinâmico onde se realizam seminários, palestras e workshops sobre uma ampla gama de tópicos, fomentando o intercâmbio de ideias e o avanço do conhecimento. A Biblioteca Alexandrina, com seu design inovador e sua missão de promover a educação e a cultura, serve como um tributo duradouro ao espírito da antiga Biblioteca de Alexandria. Ela não só preserva o legado de um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, mas também continua a inspirar e educar gerações futuras, mantendo viva a busca incessante pelo saber. Para estudiosos, pesquisadores e visitantes, a Biblioteca Alexandrina é um símbolo de resiliência e renascimento, um testemunho do poder duradouro da educação e da cultura. O Templo de Edfu. O Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus, é um dos templos egípcios antigos mais bem preservados e um exemplo impressionante da grandiosidade e do esplendor da arquitetura egípcia. Localizado na cidade de Edfu, ao sul de Luxor, este magnífico templo foi construído durante o período ptolemaico, com sua construção ocorrendo entre 237 e 57 a.C. A
A importância do templo de Edfu não reside apenas em sua beleza arquitetônica, mas também na riqueza de informações históricas e religiosas que ele oferece sobre o Egito Antigo. Ao adentrar o templo de Edfu, os visitantes são imediatamente impressionados por suas colunas monumentais e suas paredes, que são adornadas com relevos intrincados e inscrições hieroglíficas. Esses relevos e inscrições narram diversos mitos e rituais religiosos, oferecendo uma visão detalhada das práticas espirituais e das crenças da época. Entre as histórias retratadas, destacam-se os mitos relacionados a Horus, o deus falcão, que era venerado como o deus do céu, da guerra e da proteção. As cenas esculpidas nas paredes do templo descrevem a batalha de Horus contra Sete, o deus do caos, simbolizando a eterna luta entre a ordem e o caos. A estrutura do templo de Edfu segue o plano tradicional dos templos egípcios, começando com um pátio aberto que leva a uma sala hipostila majestosa. O pátio aberto é rodeado por colunas decoradas com inscrições que detalham oferendas e rituais realizados em honra de Horus. Esta área servia como um local onde os devotos podiam se reunir e participar de cerimônias religiosas ao ar livre. Adentrando a sala hipostila, os visitantes encontram um ambiente mais íntimo e solene, onde fileiras de colunas massivas sustentam o teto, criando um efeito de grandeza e reverência. As colunas são ricamente decoradas com relevos que representam cenas de oferendas e adoração. Este espaço era utilizado para rituais mais complexos e cerimônias que exigiam um ambiente mais controlado e protegido. No coração do templo, encontra-se o santuário, o local mais sagrado onde a estátua de Horus era venerada. O santuário é uma sala escura e serena, destinada a abrigar a imagem do deus e ser o centro das atividades religiosas. A estátua de Horus era frequentemente levada em procissões cerimoniais ao longo do templo, um ritual que simbolizava a presença divina e a proteção concedida aos fiéis. Além de sua arquitetura magnífica e suas representações artísticas, o templo de Edfu também oferece um tesouro de informações através de suas inscrições hieroglíficas. Essas inscrições não só detalham os rituais e mitos, mas também fornecem registros administrativos e históricos que são inestimáveis para os estudiosos. Eles documentam a vida diária, as festividades religiosas e as interações entre os governantes ptolemaicos e o clero egípcio, oferecendo uma visão abrangente da sociedade e da cultura do período. O templo de Edfu é notável por seu estado de preservação, que se deve em parte ao fato de ter sido soterrado por areia e lama por muitos séculos, protegendo-o da erosão e dos danos humanos. Sua redescoberta e escavação no século XIX revelaram uma estrutura quase intacta, permitindo que os visitantes de hoje possam admirar sua grandeza quase como era na antiguidade. Para os viajantes e estudiosos modernos, o templo de Edfu é uma janela para o passado glorioso do Egito. Ele oferece uma experiência imersiva que permite aos visitantes caminhar pelos mesmos corredores onde os antigos sacerdotes e devotos de Horus uma vez se reuniram, sentir a atmosfera sagrada do santuário e apreciar a arte e a arquitetura que continuam a inspirar admiração e reverência. É um local que celebra a herança cultural e espiritual do Egito, mantendo viva a história e as tradições de uma das civilizações mais fascinantes do mundo. A Fortaleza de Qaitbay. A Fortaleza de Qaitbay, situada na ponta leste do porto de Alexandria, é um dos marcos históricos mais imponentes e significativos da cidade. Construída em 1477 pelo sultão mameluco Al-Ashraf Saif al-Din Qaitbay, a fortaleza foi erguida no local onde se acredita ter estado o famoso farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta localização estratégica conferiu à fortaleza um papel crucial na defesa da cidade contra invasões marítimas, tornando-se um baluarte da engenharia militar mameluca. A construção da fortaleza de Qaitbay foi motivada pela necessidade de proteger Alexandria, um importante centro comercial e cultural, das ameaças de invasões por parte de potências estrangeiras, especialmente os otomanos e os cruzados europeus. Al-Ashraf Qaitbay, conhecido por ser um patrono das artes e da arquitetura, supervisionou pessoalmente a construção da fortaleza, assegurando que ela fosse uma estrutura robusta e bem defendida. A fortaleza, com suas robustas muralhas de pedra e torres imponentes, é um exemplo notável da arquitetura militar mameluca. A estrutura é projetada com formato quadrangular, com torres circulares em cada canto, e uma grande torre central que servia tanto como ponto de observação quanto como última linha de defesa.
As paredes são maciças, com espessura suficiente para resistir a ataques de artilharia, e os portões são fortemente reforçados, demonstrando a preocupação com a segurança e a durabilidade. Dentro da fortaleza, os visitantes encontram um complexo bem planejado, com uma série de salões, pátios e passagens que serviam a múltiplos propósitos militares e administrativos. A estrutura interna inclui alojamentos para soldados, depósitos de armas e munições, além de uma mesquita, que servia para atender às necessidades espirituais dos defensores. Esta mesquita, ainda existente, é um exemplo da fusão de funções religiosas e militares na arquitetura islâmica. A fortaleza de Qaitbay também abriga um museu marítimo que exibe uma coleção de artefatos náuticos e históricos, destacando a importância marítima de Alexandria ao longo dos séculos. O museu oferece uma visão abrangente sobre a história naval da região, desde os tempos antigos até a era moderna, incluindo modelos de embarcações, instrumentos de navegação e relíquias encontradas no fundo do mar. Além de sua importância histórica e militar, a fortaleza de Qaitbay é um ponto turístico popular devido às suas vistas panorâmicas deslumbrantes do mar Mediterrâneo. Do alto de suas muralhas e torres, os visitantes podem apreciar uma vista espetacular do horizonte de Alexandria e do vasto Mar Azul, uma experiência que combina história e beleza natural de maneira única. A vista ao pôr do sol, em particular, oferece um cenário de tirar o fôlego, com o céu tingido de tons alaranjados e dourados refletindo nas águas serenas. A fortaleza de Qaitbay não é apenas um testemunho da habilidade da engenharia militar mameluca, mas também uma homenagem ao legado do farol de Alexandria, cuja memória continua a inspirar admiração e curiosidade. O farol, uma maravilha do mundo antigo, guiava marinheiros e simbolizava o esplendor de Alexandria como uma metrópole do conhecimento e do comércio. Embora o farol tenha desaparecido, a fortaleza de Qaitbay mantém viva a sua herança, representando a continuidade da importância estratégica e cultural da cidade. Para os estudiosos e amantes da história, a fortaleza de Qaitbay oferece uma oportunidade única de explorar uma era de intriga e defesa militar, enquanto para os turistas, ela proporciona uma experiência imersiva que combina aprendizado, aventura e a pura beleza do litoral mediterrâneo. A visita à fortaleza é uma viagem no tempo, que permite compreender a rica tapeçaria da história egípcia e a resiliência de Alexandria através dos séculos. O Oásis de Siva. O Oásis de Siva, localizado no coração do deserto ocidental do Egito, é um dos oásis mais isolados e pitorescos do país. Com uma rica tapeçaria de história, cultura e beleza natural, Siva oferece aos visitantes uma experiência única que combina a tranquilidade do deserto com a vivacidade de uma comunidade berbere profundamente enraizada em suas tradições. Conhecido por suas fontes termais revigorantes, Siva é um paraíso para aqueles que buscam relaxamento e rejuvenescimento. As fontes, que borbulham naturalmente do solo, são um dos principais atrativos do oásis. Entre as mais famosas está a Fonte de Cleópatra, também conhecida como Banho de Cleópatra, onde, segundo a lenda, a própria rainha do Egito teria se banhado. As águas cristalinas e mornas das fontes proporcionam uma experiência de banho relaxante, perfeita para escapar do calor escaldante do deserto. Além de suas fontes termais, Siva é adornado por extensos pomares de palmeiras e oliveiras, que não só embelezam a paisagem, mas também sustentam a economia local. Os habitantes de Siva, conhecidos como civis, cultivam tâmaras e azeitonas que são reconhecidas pela sua qualidade superior. A agricultura é uma atividade vital que tem moldado a vida em Siva por séculos, permitindo que a comunidade floresça em meio às duras condições do deserto. O oásis de Siva é também um tesouro arqueológico, com ruínas antigas que narram histórias de um passado glorioso. Uma das estruturas mais emblemáticas é o Templo do Oráculo de Amon, um sítio sagrado onde Alexandre, o Grande, foi consagrado como filho de Zeus Ammon. Este evento histórico, ocorrido em 331 a.C., consolidou a posição de Alexandre como um governante divino e reforçou a importância espiritual de Siva. As ruínas do templo, situadas no alto de uma colina, oferecem uma vista panorâmica do oásis e do deserto circundante, proporcionando uma sensação de conexão com a antiguidade. A cultura berbere é uma presença vibrante em Siva, conferindo ao oásis um caráter distinto e autêntico. Os civis falam um dialeto berbere, e suas tradições e costumes permanecem praticamente inalterados ao longo dos séculos. A arquitetura tradicional de Siva,
Com suas casas de tijolos de barro e ruas estreitas, reflete a adaptação ao clima árido e a engenhosidade da construção local. Os visitantes podem explorar a antiga cidade fortificada de Chali, que foi construída no século XIII e serviu como refúgio seguro para os habitantes contra invasões e intempéries. Embora grande parte de Chali esteja em ruínas, suas torres e paredes desmoronadas ainda evocam a grandeza de tempos passados. A hospitalidade civil é uma característica marcante, e os visitantes são frequentemente recebidos com uma calorosa hospitalidade. As celebrações culturais, como o Festival de Siva, oferecem uma visão fascinante das danças, músicas e costumes tradicionais. A culinária local, que inclui pratos à base de tâmaras, azeitonas e trigo, oferece uma deliciosa introdução aos sabores do deserto. O Monastério de Santa Catarina. O Monastério de Santa Catarina, situado no sopé do icônico Monte Sinai, é um dos mosteiros cristãos mais antigos do mundo ainda em funcionamento contínuo. Fundado no século VI pelo imperador bizantino Justiniano, este mosteiro é dedicado a Santa Catarina de Alexandria, uma mártir cristã cujas relíquias sagradas, segundo a tradição, foram miraculosamente transportadas pelos anjos para o Monte Sinai. Este monastério é uma verdadeira joia histórica e espiritual, reconhecida tanto por cristãos quanto por muçulmanos. O local onde está situado é sagrado, pois é aqui que se acredita que Moisés viu a sarça ardente e recebeu os 10 mandamentos de Deus. Esta sarça ardente, um arbusto que ainda hoje cresce dentro do mosteiro, é um dos pontos mais venerados, atraindo peregrinos de todo o mundo que buscam um encontro espiritual profundo. Arquitetonicamente, o Monastério de Santa Catarina é uma maravilha. Construído em estilo bizantino, suas muralhas robustas e torres foram projetadas para oferecer proteção contra invasores. A Basílica Central, com seus arcos imponentes e belos mosaicos, é um testemunho da habilidade artística e da devoção religiosa da época. O campanário e o minarete do mosteiro destacam-se juntos, simbolizando a coexistência pacífica entre as religiões ao longo dos séculos. O acervo do mosteiro é um tesouro de valor incalculável. Ele abriga uma das mais ricas coleções de manuscritos antigos e ícones religiosos do mundo. A biblioteca do monastério possui mais de 3.300 manuscritos, incluindo textos em grego, árabe, siríaco, georgiano e outras línguas. Entre estes manuscritos, destaca-se o Codex Sinaiticus, um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, datando do século IV. Este vasto acervo é essencial para os estudiosos de teologia, história e linguística, oferecendo uma janela para o conhecimento e a fé da antiguidade. Os ícones religiosos do Monastério de Santa Catarina são igualmente impressionantes. Muitos deles datam dos primeiros séculos do cristianismo e são exemplares magníficos da arte bizantina. Entre os mais notáveis está o ícone de Cristo Pantocrator, que é uma das representações mais antigas e reverenciadas de Cristo. O mosteiro também é famoso por seus mosaicos deslumbrantes, que adornam as paredes e o teto da basílica. Estes mosaicos retratam cenas bíblicas e figuras sagradas com uma riqueza de detalhes e cores vibrantes, refletindo a profundidade da fé e da arte bizantina. Além de sua importância religiosa e cultural, o Monastério de Santa Catarina é um destino turístico e de peregrinação de grande significado. Visitantes de todo o mundo vêm ao mosteiro não apenas para admirar sua beleza arquitetônica e artística, mas também para vivenciar a espiritualidade do local. Muitos peregrinos sobem o Monte Sinai, seguindo os passos de Moisés, em uma jornada espiritual que culmina com uma vista deslumbrante do nascer do sol a partir do topo da montanha. A vida monástica no Monastério de Santa Catarina continua a seguir tradições antigas. Os monges que habitam o mosteiro vivem uma vida de oração, estudo e trabalho, mantendo viva uma tradição que remonta a mais de 1.500 anos. Eles desempenham um papel vital na preservação dos manuscritos e ícones, bem como na hospitalidade aos peregrinos e visitantes. O Monastério de Santa Catarina é um lugar onde a história, a fé e a cultura se entrelaçam de maneira profunda e significativa. É um símbolo de resistência e continuidade espiritual, sobrevivendo a séculos de desafios e permanecendo um farol de luz e conhecimento. Para aqueles que visitam, oferece uma experiência imersiva que conecta o passado ao presente, permitindo um encontro íntimo com a história sagrada e a devoção que definem este lugar extraordinário. Além das atrações históricas e culturais, Siva é um destino de aventura.
As vastas dunas de areia ao redor do oásis são perfeitas para atividades como sandoar-din e passeios de jipe. As paisagens desérticas ao redor de Siva, com suas formações rochosas esculpidas pelo vento, oferecem um cenário dramático e cativante para explorar. As excursões noturnas no deserto permitem aos visitantes contemplar um céu estrelado espetacular, livre da poluição luminosa das cidades modernas. Para os amantes da natureza, o Lago Siva, um grande lago salgado localizado nas proximidades, é uma parada obrigatória. Suas águas salgadas proporcionam uma flutuabilidade semelhante ao Mar Morto, e a paisagem ao redor do lago, com montanhas e dunas, é de uma beleza impressionante. O oásis de Siva é um testemunho da capacidade humana de prosperar em harmonia com a natureza, mesmo nas condições mais adversas. Com sua mistura de beleza natural, rica herança cultural e calorosa hospitalidade, Siva continua a ser um destino encantador para aqueles que buscam uma experiência autêntica e inesquecível no coração do deserto egípcio. A necrópole de Saqqara. Saqqara, localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao sul do Cairo, é uma vasta necrópole que serviu como complexo funerário da antiga cidade de Mênfis, capital do Antigo Egito durante grande parte de sua história. Este sítio arqueológico extraordinário é celebrado mundialmente por sua importância histórica e arquitetônica, sendo lar de algumas das estruturas funerárias mais impressionantes e antigas já construídas. O destaque mais emblemático de Saqqara é a Pirâmide de Djoser, também conhecida como a Pirâmide Escalonada, uma obra-prima projetada pelo lendário arquiteto Imhotep no século 27 a.C. Esta estrutura não apenas serviu como túmulo para o faraó Djoser, mas também marcou um avanço monumental na arquitetura funerária do Egito Antigo, estabelecendo padrão para as futuras pirâmides. A forma escalonada da Pirâmide de Djoser, com seus degraus de pedra calcária cuidadosamente dispostos, representa um dos primeiros exemplos da transição da mastaba tradicional para a forma piramidal, simbolizando a ascensão do faraó ao mundo dos deuses. Além da Pirâmide de Djoser, Saqqara abriga um complexo de pirâmides e mastabas que testemunham a evolução contínua da arquitetura funerária ao longo dos séculos. Entre as pirâmides mais notáveis estão as de Teti, Unas e Pepi, cada uma com suas próprias características distintas e importância histórica. As mastabas, túmulos retangulares destinados a nobres e funcionários de alto escalão, são adornadas com relevos e pinturas que retratam cenas da vida cotidiana, rituais religiosos e os preparativos para a vida após a morte, oferecendo preciosos insights sobre a cultura e a sociedade do Antigo Egito. As escavações contínuas em Saqqara têm revelado novas descobertas arqueológicas que enriquecem ainda mais nossa compreensão do passado. Recentemente, arqueólogos descobriram uma série de sarcófagos bem preservados e artefatos funerários que datam de diferentes períodos da história egípcia, desde o Antigo Reino até o período romano. Essas descobertas são vitais para expandir nosso conhecimento sobre a prática funerária e as crenças religiosas ao longo de milênios. Além de seu significado arqueológico, Saqqara possui uma aura de mistério e reverência que atrai visitantes de todo o mundo. O ambiente tranquilo e solene do local, cercado por vastos desertos e o horizonte ondulante do Nilo, proporciona uma experiência única de conexão com a história e a espiritualidade egípcia. Ao explorar as vastas extensões de Saqqara, os visitantes são transportados para um passado distante, onde os faraós governavam com poder divino e a construção de monumentos duradouros era uma expressão de imortalidade. Saqqara não é apenas um sítio arqueológico, mas um testemunho da habilidade técnica e da visão espiritual dos antigos egípcios. Cada pirâmide, mastaba e tumba é um elo na corrente da história humana, um monumento à grandeza e à busca pela eternidade. À medida que novas pesquisas e descobertas continuam a revelar os segredos de Saqqara, este local sagrado permanece como um farol de conhecimento e inspiração para gerações presentes e futuras. O Museu Copta. Localizado no coração do Cairo Antigo, o Museu Copta é um tesouro cultural dedicado à preservação e celebração da história dos cristãos coptas no Egito. Fundado em 1910, o museu é uma janela para um dos períodos mais ricos e distintos da história do país, abrangendo desde o século III até o século VII, durante a Era Copta. A coleção do Museu Copta é vasta e diversificada, abrangendo uma gama impressionante de artefatos que oferecem uma visão profunda da vida cotidiana, da espiritualidade e da arte dos coptas.
Entre os destaques estão os preciosos manuscritos, muitos dos quais são bíblias e textos litúrgicos ricamente iluminados, que testemunham a influência do cristianismo na sociedade egípcia. Esses manuscritos não apenas revelam a devoção dos coptas à sua fé, mas também destacam sua habilidade artística e cultural. Ícones religiosos ocupam um lugar de destaque na coleção do museu, com representações vívidas de Cristo, a Virgem Maria, santos e anjos. Esses ícones, muitas vezes pintados sobre madeira ou em painéis de papiro, são testemunhos tangíveis da devoção e da espiritualidade profundamente enraizadas na cultura copta. Cada ícone conta uma história visual, transmitindo ensinamentos religiosos e inspirando a contemplação espiritual. Além de manuscritos e ícones, o Museu Copta exibe uma variedade de têxteis e objetos de uso cotidiano que ilustram a vida doméstica e comunitária dos coptas. Entre esses artefatos estão tecidos decorativos, roupas litúrgicas ricamente bordadas, utensílios de cerâmica e instrumentos musicais antigos. Cada peça oferece uma janela para a cultura material dos coptas, destacando sua habilidade artesanal e o senso de beleza estético que permeava suas vidas. A arquitetura eclesiástica também é um aspecto fundamental da exposição do museu, com elementos arquitetônicos que refletem a fusão única de influências egípcias, gregas, romanas e bizantinas na arte copta. Modelos em escala de igrejas coptas antigas, junto com fragmentos arquitetônicos originais, permitem aos visitantes apreciar a beleza e a complexidade das estruturas religiosas que serviram como centros de fé e comunidade para os coptas ao longo dos séculos. O Museu Copta não é apenas um depósito de artefatos, mas um espaço vivo onde a história e a cultura dos coptas são celebradas e compartilhadas com o mundo. Exposições temporárias e programas educacionais oferecem aos visitantes uma oportunidade única de explorar aspectos específicos da cultura copta, desde a música e a dança até as tradições festivas e as práticas espirituais. Para os coptas, o museu desempenha um papel crucial na preservação de sua identidade cultural e religiosa, fornecendo um espaço sagrado para reflexão e conexão com suas raízes históricas. Para os visitantes de fora da comunidade copta, o museu oferece uma rica educação sobre uma das culturas cristãs mais antigas e vibrantes do mundo, destacando seu impacto duradouro na história do Egito e além. Em suma, o Museu Copta é um testemunho da resiliência e da criatividade do povo copta, uma comunidade que continuou a florescer e contribuir para a diversidade cultural do Egito ao longo dos séculos. Sua coleção diversificada e suas exposições inspiradoras fazem dele um destino imperdível para aqueles que desejam explorar a rica herança dos coptas e sua influência duradoura no panorama cultural global. O mercado de Aswan, Sharia El Souk. O mercado de Aswan, conhecido localmente como Sharia El Souk, é um tesouro cultural situado na vibrante cidade de Aswan, no sul do Egito. Este mercado é muito mais do que um simples local de comércio. É um reflexo vivo da rica herança e da vida cotidiana da região. Ao adentrar o mercado de Aswan, os visitantes são imediatamente envolvidos por uma explosão de cores, aromas e sons. Este é um lugar onde as tradições antigas e a vida moderna se fundem harmoniosamente, criando uma atmosfera única e inesquecível. Os corredores estreitos do mercado são pontilhados por barracas e lojas que oferecem uma vasta gama de produtos, desde especiarias exóticas e ervas perfumadas até incensos aromáticos que evocam os mistérios do Oriente Médio. Entre os pontos de destaque do mercado de Aswan estão os tecidos coloridos e os tradicionais artesanatos locais, habilmente produzidos por artesãos que preservam técnicas ancestrais. Tapetes bordados à mão, lenços de seda e algodão, e tapeçarias intrincadamente decoradas são apenas alguns exemplos das maravilhas têxteis que se pode encontrar aqui. Cada peça conta uma história de habilidade artística e tradição cultural, proporcionando aos visitantes a oportunidade de levar para casa um pedaço autêntico da herança egípcia. O mercado de Aswan também é um paraíso para os amantes de souvenirs. As prateleiras estão repletas de lembranças únicas, como estátuas de divindades egípcias, pequenas pirâmides de alabastro, joias de ouro e prata inspiradas na iconografia faraônica e uma variedade de artigos de papelaria decorados com hieróglifos. Cada item é cuidadosamente trabalhado para capturar a essência da história e da arte do Egito Antigo, tornando os presentes perfeitos para amigos e familiares. Explorar o mercado de Aswan não é apenas uma questão de compras, é uma experiência cultural enriquecedora.
Os vendedores locais são calorosos e acolhedores, convidando os visitantes a participar do ritual antigo da negociação. Negociar faz parte integrante da cultura do mercado, onde habilidade e paciência são recompensadas com preços justos e sorrisos compartilhados. Além das compras, o mercado é um excelente local para saborear iguarias locais. Bancas de alimentos oferecem uma variedade de delícias culinárias egípcias, como falafel fresco, kebabs suculentos, pães árabes recém-assados e uma infinidade de doces tradicionais. Parar para um lanche ou uma refeição rápida proporciona uma pausa bem-vinda e a oportunidade de saborear os sabores autênticos da cozinha local. A atmosfera animada do mercado de Aswan é complementada pela hospitalidade calorosa dos comerciantes e pela sensação de comunidade que permeia o local. Para os visitantes, é uma chance única de interagir de perto com a vida cotidiana egípcia e testemunhar a autenticidade cultural que perdura ao longo dos séculos. Em resumo, o mercado de Aswan é muito mais do que um destino de compras. É um portal para a alma vibrante e diversificada do Egito. É um lugar onde as tradições antigas encontram-se com o presente, criando uma experiência sensorial que cativa e inspira. Para aqueles que buscam uma imersão genuína na cultura local e um vislumbre autêntico da vida egípcia, uma visita ao mercado de Aswan é verdadeiramente imperdível. O Jardim Botânico de Aswan, Ilha de Kitchener. O Jardim Botânico de Aswan, situado na encantadora ilha de Kitchener, no Rio Nilo, é um verdadeiro paraíso verde que combina beleza natural com uma história rica e diversificada. Este oásis botânico foi estabelecido no final do século XIX pelo renomado general britânico Horatio Kitchener, que transformou a ilha em um santuário exuberante de plantas exóticas coletadas de várias partes do mundo. Ao adentrar no Jardim Botânico de Aswan, os visitantes são imersos em um cenário de serenidade e harmonia com a natureza. Os caminhos sinuosos levam os exploradores por entre uma vasta coleção de árvores majestosas, flores deslumbrantes e uma variedade impressionante de plantas tropicais. Cada curva revela uma nova descoberta botânica, desde palmeiras imponentes até canteiros de flores coloridas que enchem o ar com seus perfumes sutis. A diversidade botânica do jardim é verdadeiramente impressionante. Espécies raras e únicas de todo o globo encontram um lar nesta pequena ilha, criando um microcosmo verde que é tanto um testamento à visão de Kitchener quanto um presente para os amantes da natureza. Entre as plantas em exibição estão exemplares de bambus ornamentais, orquídeas exóticas, cactos imponentes e uma variedade de árvores frutíferas que oferecem um deleite visual e educacional para os visitantes de todas as idades. Além de sua beleza natural, o Jardim Botânico de Aswan também proporciona vistas panorâmicas espetaculares do Rio Nilo e da cidade de Aswan. Caminhando pelos caminhos sombreados e pontes pitorescas, os visitantes podem desfrutar de momentos de tranquilidade enquanto contemplam as águas serenas do rio que flui ao redor da ilha. Essas vistas oferecem uma perspectiva única da paisagem egípcia, permitindo uma apreciação mais profunda da interação entre o homem e a natureza ao longo dos séculos. Para os entusiastas da botânica e amantes da tranquilidade, o Jardim Botânico de Aswan é um destino verdadeiramente imperdível. Não só proporciona uma oportunidade de aprender sobre a diversidade das plantas do mundo, mas também serve como um refúgio para aqueles que buscam escapar do ritmo agitado da vida moderna. Passear pelos jardins é uma experiência educativa e relaxante, onde cada planta conta uma história de adaptação, beleza e resiliência. Em resumo, o Jardim Botânico de Aswan, na ilha de Kitchener, é muito mais do que um simples jardim. É um monumento vivo à paixão pela natureza e ao compromisso com a preservação da biodiversidade global. É um testamento à visão visionária de Kitchener e à beleza intemporal da flora mundial, oferecendo aos visitantes uma experiência enriquecedora que é tanto educativa quanto emocionante. A Rua Al-Muizz, um tesouro do Cairo Islâmico. A Rua Al-Muizz, situada no coração do Cairo Islâmico, é muito mais do que uma simples via urbana. É um verdadeiro portal para o passado glorioso e a rica herança cultural do Egito. Este distrito histórico é reverenciado por sua arquitetura islâmica magnífica, abrigando uma coleção impressionante de edifícios históricos que remontam aos períodos Fatímida, Mameluco e Otomano. Ao adentrar na Rua Al-Muizz, os visitantes são transportados para uma era de esplendor e aprendizado, onde cada passo revela uma nova maravilha arquitetônica.
As fachadas de pedra polida e os intricados detalhes decorativos das mesquitas, madraças e casas antigas contam histórias de fé, conhecimento e prosperidade que caracterizaram o Cairo ao longo dos séculos. Entre os marcos mais proeminentes ao longo da rua Al-Muizz está a lendária mesquita de Al-Azhar, uma das mais antigas universidades do mundo, que serviu como um farol de aprendizado desde o século X. Os pátios tranquilos e as elaboradas cúpulas da mesquita convidam os visitantes a contemplar sua grandiosidade e importância histórica no desenvolvimento da educação islâmica. Próximo dali, a madraça de Al-Nazir Muhammad é um exemplo notável da arquitetura mameluca, com suas fachadas ornamentadas e salas de aula decoradas, onde estudiosos e estudantes se reuniam para discutir teologia, filosofia e ciência. Cada detalhe arquitetônico na madraça conta uma história de busca pelo conhecimento e excelência intelectual que floresceu sob o patrocínio generoso dos sultões mamelucos. Outro tesouro ao longo da rua Al-Muizz é o Palácio de Bey al-Suaimi, uma residência otomana restaurada que oferece um vislumbre da vida aristocrática do Cairo do século XVIII. Com seus pátios tranquilos, arcadas ornamentadas e salões decorados, o palácio é um testemunho da opulência e do refinamento que caracterizaram a elite otomana na época. A recente restauração da rua Al-Muizz transformou-a em uma área pedonal encantadora, onde turistas e moradores locais podem explorar livremente o patrimônio islâmico do Cairo. Os passeios ao longo desta rua histórica não apenas oferecem uma viagem no tempo, mas também uma oportunidade de apreciar a engenhosidade arquitetônica e a beleza estética que definem a arte islâmica. Além dos edifícios notáveis, a rua Al-Muizz é um centro vibrante de atividade cultural, com bazares locais, cafés tradicionais e lojas de artesanato que celebram a herança artística e artesanal do Egito. Os aromas de especiarias exóticas, o brilho de joias de ouro e prata, e a rica tapeçaria de tecidos coloridos criam uma atmosfera sensorial que enriquece ainda mais a experiência do visitante. Em resumo, explorar a rua Al-Muizz é embarcar em uma jornada fascinante pela história e cultura islâmica do Egito. É uma oportunidade de descobrir o passado glorioso da cidade e apreciar as contribuições duradouras que a civilização islâmica trouxe ao mundo. Para os amantes da história, da arquitetura e da cultura, este tesouro do Cairo islâmico é verdadeiramente imperdível. Bom pessoal, aqui terminamos mais uma viagem na história desse país fantástico. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos, ativar o sininho, deixar aquele like e compartilhar com outros viajantes. Isso vai nos motivar a trazer mais conteúdos para vocês.